Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração, trazer mais uma das minhas perspectivas. Hoje o tema é além da física, o outro lado. Energia, luz e luz é informação. Sangue, morte, conhecimento, energia e medo são temas que têm sido frequentemente associados a dimensões espirituais, sobrenaturais, em diversas culturas e religiões. Por exemplo, o sangue é frequentemente visto como um elemento sagrado, associado a rituais de sacrifício ou processos de purificação, enquanto a morte é vista como uma transição para o outro estado da existência ou como um portal para outras dimensões. O conhecimento é valorizado como uma ferramenta para compreender o invisível e o desconhecido, enquanto a energia é frequentemente vista como uma substância vital que permeia todos os seres. E o medo é muitas vezes associado à presença de forças sobrenaturais ou situações que ameaçam a nossa compreensão, limitada do mundo. Esses elementos podem ser vistos como formas de acessar e compreender o mundo espiritual. São representações, Por exemplo, o sangue é a entidade do sentimento, a morte é a entidade do tempo, conhecimento é a entidade da consciência, energia é a entidade do caos, medo é a entidade da aparição. O conhecimento pode ser visto como uma fonte de discernimento e orientação na busca por conexões espirituais, enquanto o sangue e a morte podem ser utilizados em cerimônias de invocação ou comunhão com entidades sobrenaturais. A energia pode ser vista como uma força que conecta todos os seres vivos e a realidade com o todo, oferecendo uma perspectiva mais ampla da existência. O medo, por sua vez, pode ser um obstáculo para essa busca espiritual, mas também pode ser uma oportunidade para se confrontar e superar esses medos em direção a um maior entendimento do mundo espiritual. Esses elementos são frequentemente descritos em várias culturas e religiões e mitologias, como uma forma de explicar o desconhecido ou inexplicável. Alguns exemplos incluem a crença em fantasmas, espíritos, anjos, demônio, vida após a morte e comunicação com espíritos, entes queridos, os mortos, falecidos, os desencarnados. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. O outro lado é interpretado como uma parte significativa da vida espiritual e da jornada pessoal. É importante enfatizar que explorar o desconhecido e o mistério da vida faz parte integrante da jornada espiritual do ser humano, que busca por uma conexão mais profunda com a natureza, com os outros e com algo maior que nós mesmos, São reflexões sobre a vida após a morte, experiências místicas, sonhos, sincronicidades, insights e outras práticas relacionadas à conexão com o divino, a conexão com o espírito, a conexão com o seu ser espiritual, principalmente. A Bíblia se refere a vários conceitos relacionados ao outro lado, também conhecido como vida após a morte ou mundo espiritual. O cristianismo, que se baseia nos ensinamentos da Bíblia, acredita que a alma humana sobrevive à morte física e passa por um julgamento divino antes de chegar ao destino final, seja no céu ou no inferno, A passagem é um estágio de consciência. Revemos nossas vidas, e somos os juízes de nossas próprias escolhas, porque Deus nos oferece o poder do livre arbítrio, A mudança é só aqui e agora, Então é sobre isso. Jesus disse que a morada de meu pai tem muitas casas, Amo parábolas e nessa perspectiva vou usar a do homem rico e Lázaro, no qual o último é levado para o céu, depois de sua morte, enquanto o primeiro vai para o inferno. É sobre a pobreza de espírito, Muitas vezes a gente vê, nessa parábola conta, a história de um homem muito rico, mas era ruim, e o outro era muito pobre, era um mendigo, e era bom. E na hora do julgamento final, o mendigo foi para o céu e o homem muito rico foi para o inferno. É sobre pobreza de espírito, porque somos todos espíritos vivendo a experiência humana, Então é sobre estarmos aqui e trabalhar em processo, em propósito do coletivo, Independente do seu nível, da sua classe, da sua cor, da sua raça, independente de qualquer coisa, É sempre em busca de ajudar uns aos outros. Assim, sistema ganha-ganha. Eu ganho, você ganha.
As crenças específicas podem variar entre as diferentes denominações do cristianismo e suas milhares de interpretações. Obviamente, né? A Bíblia é gigantesca, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e muitas interpretações, né? E cada ser humano acaba interpretando de acordo com seus valores, com seus princípios, com a sua base, né? Ética, como foi trabalhado isso nele, né? E ao longo de todo o tempo, né? De várias sociedades, de várias eras, né? De vários momentos, né? Então é sobre isso. Segundo Kardec agora, né? Sobre além da física, o outro lado, ele afirmou que os espíritos comunicam-se com os vivos por meio dos médiuns e que as mensagens recebidas podem revelar informações sobre a vida após a morte, a natureza divina do universo e como lidar com os desafios da própria vida aqui, né? A própria vida terrena. Então os espíritos estão sempre tentando se comunicar, obviamente, né? Energia positiva com energia positiva, energia negativa com energia negativa, né? Conscientes com conscientes, inconscientes com inconscientes. Não bate, né? É matemática exata nesse sentido. Então, se você tem valores, princípios, se você segue uma doutrina, se você tem uma postura perante a vida, né? Com virtudes, você vai se alinhar com esse tipo de espiritualidade, entende? Se você não tem uma vida assim, nesse sentido, você vai se equilibrar, se conectar com energias de acordo com a sua vibração. Então é sobre isso e não estou aqui para julgar nada, estou aqui para trazer esclarecimento sobre as perspectivas que eu vou mergulhando e decodificando, né? Porque eu quero descobrir alguma coisa que eu estou procurando na minha cabeça e eu vou achar. Mensagens, tá bom, vida terrena. Diz que o espírito desencarnado após a morte física continua a existir em uma dimensão invisível, né, aos olhos humanos. Obviamente, existem várias dimensões. Ainda segundo Kardec, o outro lado inclui a existência de seres espirituais, a presença de uma lei divina que governa o universo e os ciclos de reencarnação que buscam a purificação para a evolução da alma, né? Então é importante a gente cada vez mais ter esses conhecimentos para vigiar e orar, não cair tanto na tentação e não gerar mais karmas, né? Resolver o que a gente precisa, né? E cada vez mais nos tornarmos melhores, né? Humanos evolucionários, humanos bem trabalhados, bem conscientes, né? Buscando o controle emocional, o equilíbrio das polaridades, né? Não é ficar vibrando só na sombra, nem só na luz, é trabalhar, né? Para se alinhar, né? Para se conectar. É sobre isso, né? É sobre essas perspectivas que eu trago. A visão espiritual do outro lado traz a compreensão mais profunda e ampla sobre a vida após a morte, obviamente. A conexão com o espírito por meio da prática da meditação, oração, alguns sacrifícios materiais, obviamente, você vai ter que largar mão em determinados momentos de certas posturas e comportamentos, vícios, enfim, tá? E outras técnicas espirituais. Traz uma nova consciência, né? Novas perspectivas sobre si mesmo e o mundo, trazendo cura emocional e física, né? Essa conexão nos ajuda no processo de elevação espiritual de consciência, né? É um processo aqui e agora de consciência, a mudança de consciência. Na procura pelo significado e propósito, de vida. Em resumo, a conexão espiritual traz um novo paradigma de cura e crescimento pessoal, obviamente, né? Por isso, a conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura, né? A energia é luz e luz é informação. A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança, né? Por isso é preciso limpar o coração de todos aqueles sentimentos que te condicionam, que te prendem, que te limitam, né? É um processo. Estamos todos juntos nesse processo. Quanto antes você começar, melhor, porque hoje melhor que ontem, né? Então é sobre isso. Seu coração é o portal e a sua alma está em jogo, né? Digo no sentido de trabalhar de forma consciente, consistente e contínua no seu corpo energético, aqui e agora, para que você vá liquidando seus karmas, para que você se torne uma melhor pessoa para você, se respeitando, se amando, sendo mais gentil com você mesmo, cuidando da sua plataforma energética, né? E aí, obviamente, isso vai ser um reflexo para os seus e para o mundo, né? Ao seu redor, porque não podemos mudar o mundo, só podemos mudar o nosso mundo. Então é sobre isso, né? Não é pessoal, é vibracional, é energia. Um beijo enorme no coração, fica com Deus. Mais uma perspectiva sensacional, além da física, o outro lado. Beijo, fica com Deus.